Olá, estamos de volta com mais um episódio do Café com Lutas. Hoje recebemos servidoras e servidor de diferentes órgãos ligados ao Ministério da Cultura em São Paulo para entender como funciona o sistema MINC no Estado e, principalmente, para debater os desafios enfrentados por quem atua diretamente na preservação da memória, das artes, do patrimônio e da diversidade cultural brasileira. Nesta conversa, vamos abordar a luta por um plano de carreira específico para a categoria, que segue mobilizada por reconhecimento e valorização no serviço público federal. Pegue seu café e junte-se a nós. Vamos começar com Corina Moreira, do IFAM São Paulo. Ela vai trazer um panorama do sistema MINC, apresentando o histórico, os órgãos vinculados e também o papel do Estado na promoção das políticas culturais no âmbito federal aqui no Estado. Corina, seja bem-vinda e antes de começar, se apresente para o nosso público. Boa noite, meu nome é Corina, eu sou cientista social do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atuando na superintendência, do IFAM em São Paulo. Eu atuo na área de patrimônio imaterial e vou falar um pouquinho para vocês, sobre esse sistema, que é o sistema do Ministério da Cultura, que a gente carinhosamente chama de sistema MINC, que foi criado, o MINC foi criado em 1985, no governo Sarney, e até então as políticas de cultura elas estavam inseridas no Ministério da Educação, que chamava Ministério da Educação e Cultura, desde os final dos anos 30, Então, dos anos 30 até o início dos anos 80, a gente não tinha um ministério específico para tratar da cultura no Brasil, que foi criado só em 1985. E aí, em 1988, que a gente teve a promulgação da Constituição, vigente no Brasil até hoje, a gente tem a inclusão, no texto constitucional, do direito à cultura como um direito fundamental, indicando que a garantia dos direitos culturais é um papel inalienável do Estado, ou seja, é uma política de Estado, uma política pública de cultura, ela é obrigação do Estado. E essa política ela tem por premissa que a sociedade é que produz a cultura e não o Estado. E que o papel do Estado, então, é de estabelecer mecanismos para preservação, para incentivo cultural, para incentivo à circulação de produtos e do acesso aos bens culturais produzidos, prover os meios, assegurar os direitos, fomentar, estimular o engajamento de outros atores da sociedade para efetivação desse direito à cultura. A gente tem, então, na Constituição, alguns princípios que orientam as políticas culturais no Brasil, que são o pluralismo cultural, a universalidade, a participação popular na concepção e gestão das políticas culturais, o respeito à memória coletiva e a atuação do Estado como um suporte logístico, ou seja, não é o Estado que vai produzir, fazer a cultura, mas vai apoiar para que as pessoas, os produtores da cultura, os que a gente chama hoje de fazedores da cultura, tenham condições de produzir as suas ações culturais e que se garanta o acesso a todos os cidadãos e cidadãs do país, Nesse histórico, a gente tem uma leitura, tem um pesquisador, o professor Rubin, que ele fala que as políticas culturais no Brasil elas têm tristes tradições, que seria de ausência, a gente demorou muito tempo a ter efetivamente políticas culturais implementadas no país, um caráter autoritário que, por vezes, ronda ao longo da história essas políticas de cultura, e uma instabilidade, Então, para vocês terem uma ideia, o MINC foi criado em 1986, mas em 1990 ele foi extinto uma primeira vez e foi transformado em Secretaria de Cultura, vinculada à Presidência da República, e aí ele foi recriado em 1992, depois ele foi extinto brevemente, por dias, no governo Temer, em 2016, e em 2000 e voltou, ele ficou extinto por 11 dias, em maio de 2016,
voltou, então, no final de maio, a existir, e foi extinto mais uma vez em 2019 e foi recriado em 2023. Então, aí a gente já vê, né, essa instabilidade que caracteriza aí, né, as políticas de cultura no país. Mas, de qualquer forma, né, a gente tem aí uma história já longa, né? Este ano o MINC está fazendo 40 anos, né? E as atuações, né, do Ministério, elas vêm ocorrendo nesse período de forma irregular, mas bastante referenciadas legalmente já, né, pelos princípios constitucionais, foi uma grande luta, né, uma grande conquista da sociedade a volta do Ministério, a recriação do Ministério em 2023. É importante também, né, da gente saber, né, que o Ministério da Cultura ele não atua sozinho nas políticas culturais, né? Ele tem algumas instituições que são vinculadas a ele, né, e que funcionam aí como braços do Ministério para implementação dessas políticas. Então, a gente tem a Agência Nacional do Cinema, né, a Ancine, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, a Fundação Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares e a Fundação Nacional das Artes, a Funarte. Essas instituições, né, elas correspondem, então, né, digamos aí, aos braços do Ministério, apesar delas serem independentes, né, elas são vinculadas ao Ministério, mas elas têm vida própria, digamos assim, né, o IFAM mesmo foi criado muito antes do próprio Ministério da Cultura, né, a própria Funarte, então a gente tem aí, né, uma certa independência, né, desses órgãos, mas eles trazem, então, né, são instituições que são responsáveis pela implementação dessas diversas áreas, né, da cultura, então, o audiovisual, os patrimônios culturais, os museus, né, a leitura, livre leitura, as artes de uma forma geral, a cultura afrodescendente, que são, então, políticas públicas implementadas por esses órgãos vinculados ao Ministério da Cultura, né? E a gente tem, né, alguns impactos dessas políticas culturais que são importantes da gente destacar, né, como, por exemplo, a Política Nacional Aldir Blanc, recém-criada, ela tem a previsão de investimentos de 15 bilhões até 2027, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, com investimento de 40 milhões para 105 projetos em todo o país, né? E dentro do PAC, a gente tem o PAC Patrimônio Histórico, que tem um investimento de cerca de 700 milhões. A Biblioteca Nacional Digital, que é o portal do governo mais acessado no país, que são cerca de 7 milhões de acessos por mês, né? A gente tem a participação do IFAM em processos de licenciamento ambiental para empreendimentos em todo o território nacional. Até 2023, a gente teve mais de 4 mil processos de licenciamento que tramitaram pelo IFAM, né? No âmbito do IBRAM, a gente tem os pontos de memória, né, que até pouco tempo atrás contabilizava mais de 500 pontos de memória também espalhados por todo o país, né? A gente tem a Lei Rouanet, né, que traz investimento indireto do Estado, né, nas políticas, nos projetos culturais, né, que em 2023 foi de mais de 2 bilhões de reais, né? A gente tem uma economia da cultura e das indústrias criativas que movimentou, em dados de 2020, 230 bilhões de reais, né, o que representa mais de 3% do PIB nacional naquele ano, e a gente tem, né, um impacto direto nos municípios, né, com esse investimento, né, e a gente tem uma capilaridade territorial, né, da atuação do Ministério e das suas vinculadas, que estão espalhados em todo o país, né, os museus, os escritórios do próprio Ministério da Cultura, as superintendências do IFAM, a Fundação Cultural Palmares, a Biblioteca Nacional,
a Funarte, né, que está em algumas cidades. Então, a gente tem aí, né, esse impacto territorial também das políticas de cultura, com essa capilaridade, né, e presença dessas instituições em várias cidades, nos diversos estados do país. Em São Paulo, a gente tem especificamente, né, dessas vinculadas, a gente tem a presença do IFAM, do IBRAM, da Fundação Biblioteca Nacional, através do Escritório de Direitos Autorais, da Fundação Cultural Palmares, tem uma representação da Fundação Cultural Palmares em São Paulo, e da Funarte, né, além do próprio escritório do Ministério da Cultura. Né? Então, esse é um pouquinho aí um panorama, né, bastante geral do sistema MINC, né, de como que ele está instalado no Brasil, né, um pouquinho, bem rapidamente aí da sua história, né, ao longo desses seus 40 anos, e a importância aí do papel do Estado, né, na cultura, na promoção das políticas culturais, do direito à cultura, né, garantir o direito de produção cultural, mas também o direito de fruição e acesso aos bens culturais do país. Corina, você pode falar um pouco mais sobre as vinculadas do MINC em São Paulo? Das vinculadas do MINC, né, que a gente tem em São Paulo, nós temos a Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, que foi criada em 1975 e tem como missão promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. Temos em São Paulo também uma representação do IBRAM, através do Museu Lazar Segall. O IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele foi criado em janeiro de 2009 e sucedeu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, nos direitos, deveres e obrigações relacionados aos museus federais. O IBRAM ele é responsável pela Política Nacional de Museus e pela melhoria dos serviços do setor. Nós temos também, em São Paulo, vinculado ao Ministério da Cultura, o Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional. A Fundação Biblioteca Nacional, ela é o órgão responsável pela execução da política governamental de captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país. A Fundação Biblioteca Nacional tem mais de 200 anos de história e é a mais antiga instituição cultural brasileira. Ela possui um acervo de aproximadamente 9 milhões de itens e, por isso, foi considerada pela Unesco como uma das principais bibliotecas nacionais do mundo. O Escritório de Direitos Autorais, que tem representação, né, aqui em São Paulo, ele é responsável pelo registro e proteção de obras intelectuais, assegurando os direitos morais e patrimoniais do autor. Em São Paulo, nós temos também a representação regional da Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares, ela foi criada em 1988 e tem como principal finalidade promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. A Fundação Palmares atua na defesa, proteção e valorização da cultura negra através de ações que visam a igualdade racial e o reconhecimento da identidade e história do povo brasileiro. Temos ainda, né, o IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é também uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que foi criado em 1937 e que responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IFAM proteger e promover os bens culturais do país, materiais, arqueológicos e imateriais, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. Por último, agora sim, a gente tem o escritório do Ministério da Cultura, que está presente em todos os estados. As outras instituições vinculadas ao Ministério da Cultura não têm assento em São Paulo, né? Essas são as que a gente tem a representação aqui em São Paulo, e são importantes instrumentos, né, de implementação das políticas culturais no Estado. Antes de eu passar para outra pessoa, para outro convidado, você considera que a população tem um alcance da importância da cultura para o Brasil? Eu penso que ainda há muito que se fazer para que a população tenha consciência dos seus direitos culturais, né? A gente muitas vezes vê que as pessoas
pensam a cultura única e exclusivamente como a produção artística, né? Um teatro, um balé, né? E a gente muitas vezes esquece que a cultura ela está no nosso cotidiano, né? Nós fazemos cultura cotidianamente, a gente está imerso, né, em cultura, os nossos modos de falar, né, as nossas festas populares, as nossas crenças, tudo isso compõe, né, esse panorama, esse caldo cultural que no caso do Brasil é de uma diversidade, de uma riqueza, né, imensas e fabulosas, né, mas ainda existe muito pouco conhecimento sobre as políticas de cultura, né? Existe uma certa confusão quando a gente fala de políticas públicas de cultura, e fala, o Estado vai fazer as coisas. Não, né? O Estado vai apoiar para que os fazedores da cultura tenham condições de exercer as suas, né, práticas culturais e atuar no sentido de que essas práticas culturais elas atinjam o maior número possível de cidadãs e cidadãos no país. Mas ainda temos, né, muito caminho pela frente para fazer com que essas políticas sejam conhecidas e acessadas por todos. Bem, Corina, obrigada pela sua participação. Muito bom te ouvir um pouquinho, traçando essa história aí dos 40 anos do MINC. Quem também está conosco é o Paulo Pena. Paulo é servidor do Instituto Brasileiro de Museus e vou chamar Paulo, por favor. Paulo, conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre o IBRAM, desde quando ele existe, e um pouco sobre o seu local de trabalho, o Museu Lazar Segall. Pode ser? Seja muito bem-vindo ao Café com Lutas. Bom, boa noite, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando. Bom, eu me chamo Paulo Pena, eu trabalho como educador no Museu Lazar Segall, especificamente no âmbito das artes visuais, né? E estando ali no Museu Lazar Segall, como vários outros museus, né, faz parte dessa rede de museus vinculados ao IBRAM, né, o Instituto Brasileiro de Museus. Agora, nossa, aquelas coisas que a gente pensa de cabeça, assim, mas se não me engano é 2004, 2005 ali não, um pouco mais para frente, eu pensei o concurso de 2005, o IBRAM, acho que é 2011, se não me engano, a sua fundação, mas se eu estiver errado, alguém pode depois me corrigir. Enfim, esse instituto, né, então ele abriga os museus, né, então ele tanto promove, vamos dizer assim, uma série de instrumentos, né, políticos e jurídicos, né, que para dar sustentação, vamos dizer assim, ao funcionamento dos museus, né, faz esse trabalho, né, da distribuição, vamos dizer assim, orçamentária, é responsável aí também pelos concursos, enfim, por essa gestão das pessoas, né, e aí tem vários níveis de autonomia, vamos dizer assim, dos museus em relação a esse sistema. Então, tem museus como o Museu Lazar Segall, que tem autonomia de gestão maior, mas também tem vários outros museus pequenos que são vinculados às regionais, né, do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, que então faz os processos administrativos, enfim, se responsabiliza pela gestão dessas unidades. Então, nesse sentido, é um órgão que ele é muito diverso, assim, pensando na natureza de cada uma das suas unidades, cada um dos museus vinculados, né? Aí, nesse sentido, eu posso falar um pouco mais também do Museu Lazar Segall, e ele tem uma particularidade que ele começa a existir, né, com uma iniciativa familiar, é um museu dedicado à obra desse artista, né, que é um artista que vem da Lituânia, se instala aqui no Brasil, e o museu hoje funciona no lugar que era a casa e ateliê dele, né? Eu, especificamente, trabalho dando aulas no espaço que era o ateliê do artista, do Lazar Segall, atualmente funciona como ateliê público, e um determinado momento, após, exatamente em 1986, né, 5, 6 ali, com o início do Ministério da Cultura, né, a fundação, né, a formação do MINC, a família, né, que fazia a gestão do museu, então faz uma doação do acervo, né, no primeiro momento incomodado, e também da casa, enfim, do lugar em que o museu se situa, né, e as pessoas que trabalhavam, então, no museu são incorporadas ao serviço público, né, então boa parte dos servidores mais antigos, né, todos os servidores mais antigos foram incorporados. Depois, alguns outros servidores, então, entram por concurso público, como é o meu caso.
E aí o Museu Lazar Segall, então, ele tem essa particularidade, então, de ter um acervo de obras específico desse artista, do Lazar Segall, tem um acervo também de, vamos dizer assim, de arquivos, né, tanto do arquivo do próprio museu, como arquivo relacionado à obra do artista, e tem também um outro acervo que é singular, que é a Biblioteca Geni Clabin Segall, que o Geni Clabin Segall era a esposa do Lazar Segall, que é uma biblioteca dedicada às artes do espetáculo, e tem uma tradição muito forte na área de educação, né, tanto dos ateliês, né, quanto nos ateliês em que eu trabalho, quanto de educação patrimonial. Então, ele é um espaço, né, que tanto promove, né, essas exposições, né, as exposições do próprio artista, do Lazar Segall, né, exposições de artistas que são, vamos dizer assim, convidados, né, que dialogam com esse trabalho, mas também tem toda essa ação cultural, vamos dizer assim, na cidade, então, da biblioteca, das ações educativas, todos esses projetos. Paulo, uma curiosidade. O IBRAM, então, ele existe há talvez há um pouco mais de uma década, né? E você entrou no concurso direto para um museu específico? Foi direto para o Museu Lazar Segall? Você passou por outros? E sobre o Lazar Segall, qual é o canal de acesso, de divulgação do museu para a população? Como é a procura? Você pode falar um pouquinho? Bom, primeiro, com relação ao meu ingresso no serviço público, na verdade, na época, o IBRAM ainda não existia, né, e o museu era vinculado ao IPHAN, né, mais especificamente ao Departamento de Museus. E o IBRAM, ele passa a existir, vamos dizer assim, nasce do Departamento de Museus, né, quase que uma autonomia, né, o Departamento de Museus se tornando um órgão, vamos dizer assim, independente, né, para, vamos dizer assim, o intuito no momento era, vamos dizer assim, para facilitar e impulsionar as políticas públicas específicas para essa área museológica, né? E o acesso da população ao museu, o museu tem uma história muito forte, né, vinculado ali à região, né, ao bairro, né, fica aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo, né, e vai chegando ao público de diversas maneiras, né, então tem, por exemplo, um cinema, né, então pessoas que hoje acompanham muito, no fim das contas, pelas redes sociais, esse tipo de programação, mas tem também visitas a escolas, então nesse sentido também tem vínculos com as secretarias de educação, né, municipal e estadual. Então, no próximo mês, agora começa um curso para professores da rede pública municipal de São Paulo, e aí muitos desses professores e professoras trazem seus estudantes, aí entra outro tipo de vínculo, então, para favorecer, né, para se criar, né, uma sequência, né, de visitas agendadas com as escolas. Tem pessoas, no caso do ateliê de gravura, né, que estão procurando essa formação em artes mais em cursos livres, né, que é o local em que eu trabalho, e aí chegam através dos canais de comunicação do museu, o site, ou redes sociais, e muitas vezes até por essa rede de informações que vai passando ali entre as pessoas, né. São projetos já muito antigos, né, e consolidados na cidade, né. Esses projetos começam nos anos 70, né, o ateliê de gravura funciona dessa forma desde 1990, tem essa transmissão também da informação, assim, vamos dizer assim, por essa rede informal de comunicação que se estabelece também. Obrigada, Paulo. Muito bom te ouvir. Seja muito bem-vindo aqui. Bom ter você conosco no café. Eu que agradeço. Agora, quem vai conversar com a gente é a servidora Gladys Salles. A Gladys é do IPHAN e eu convido ela a se apresentar e falar um pouquinho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olá, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre a instituição onde eu trabalho. Gostaria de primeiro agradecer a oportunidade e falar olá a quem está assistindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe qual é o horário que a pessoa está assistindo. Eu me chamo Gladys, eu sou arqueóloga do IPHAN, estou lotada em São Paulo, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN ele é uma autarquia federal vinculado ao MINC, né, ao Ministério da Cultura, mas eu acho que a gente precisa trazer aqui, e eu gostaria que, se pudesse,
que fosse projetado um link, um QR Code que eu criei, que é um QR Code onde quem quiser ter acesso ao material mais detalhado sobre o que é o IFAM em números, isso vai estar aparecendo aqui embaixo, o que é o PCCUT, que é esse plano de carreiras, a pessoa só lê esse QR Code, que lá tem um resuminho do que a gente está falando aqui hoje, né? Então, eu gostaria de falar que, como uma instituição pública, o IFAM tem a sua atuação necessária relacionada à questão da inclusão social, e a gente não pode deixar de levar em consideração que a Constituição Brasileira de 88, ela tem as suas questões trabalhistas, que está no artigo 7º, que fala quais são os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos, em qualquer lugar que visem melhorias nas condições de trabalho, mas eu quero enfatizar aquilo que está fixado no artigo 39, né, da Constituição, no seu inciso 1º, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. E terceiro, né, as peculiaridades dos cargos. E para que eu estou falando isso? É muito importante, porque a gente está aqui hoje falando com Café com Lutas, para poder expressar que tanto o IFAM, IBRAM, Fundação Cultural Palmares, a FUNARTE, a Biblioteca Nacional, ainda que a gente faça parte, né, como vinculado ao MINC, nós temos as nossas especificidades e as especificidades do nosso trabalho. E por que é muito importante dizer isso? Porque o artigo 20 da Constituição Federal, ele nos traz que são bens da União, aquilo que lhe pertence ou que vier a lhe pertencer, né, e dentro desses patrimônios que são da União, estão os sítios arqueológicos. Outra coisa também que é constitucional, é um direito garantido no artigo 216, 215 e 216 da Constituição Federal, a questão relacionada ao patrimônio cultural. E é baseado no artigo 216 que a gente vai ter o IFAM sendo criado, né, ainda como um serviço federal, e aí ele é de 1937, então nós somos uma das instituições, uma das autarquias mais antigas do nosso país. Então, o IFAM, ele é criado em 1937, vai mudar de nome, mas a gente está hoje no Ministério da Cultura. Então, o que nós temos hoje? No IFAM, a gente tem, de acordo com o decreto 11.807, de 28 de novembro de 2023, a estrutura regimental dispõe de 27 superintendências, uma em cada unidade federativa. Isso é importante dizer, para vocês entenderem que a gente tem capilaridade e que nós estamos espalhados pelo país. 37 escritórios técnicos e 6 unidades especiais, sendo 4 delas no Rio de Janeiro, o Centro Lúcio Costa, o Centro Cultural Sítio Roberto Purle Marques, Centro Cultural do Patrimônio Paço Imperial e o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, além de 2 unidades em Brasília, Centro Nacional de Arqueologia, o CNA, e o Centro de Documentação do Patrimônio, CDP. Qual que é a área de atuação do IFAM? O IFAM, ele tem seus instrumentos de proteção ao patrimônio, né? Então, para o patrimônio arqueológico, que é o patrimônio que a gente trabalha, no IFAM nós trabalhamos com patrimônio arqueológico, o ferroviário, o imaterial e o edificado. O patrimônio arqueológico, ele é a partir do registro cadastro, é de acordo com a Lei Federal 3.924/61. O ferroviário está acautelado pela Lei 11.483 de 2007, o imaterial pela 3.551 de 2000, o patrimônio edificado a partir do tombamento, o Decreto-Lei 25 de 1937 e 420 de 2010. Então, a atuação de fiscalização, nós somos uma autarquia federal, também tem esse poder de polícia administrativa. O que isso significa? É que o IFAM é também um órgão de fiscalização. Então, nessa atuação, a nossa atuação de fiscalização ela é nacional e internacional. Em que sentido, né? A gente vai atuar nacionalmente, mas temos a cooperação internacional. Em quais sentidos? No campo de lavagem de dinheiro, tráfico de bens culturais e terrorismo, diplomacia em embaixadas, atuação em aeroportos, Polícia Federal, Ministério Público, no COAF, movimentação de bens arqueológicos, comércio de antiguidades, dentre outros. Por que isso? Porque nós sabemos que uma das formas de se lavar dinheiro em qualquer lugar do mundo é a partir de obras de arte e de patrimônios culturais. Então, a gente tem muita lavagem de dinheiro e é uma das áreas que o IFAM também atua na sua área internacional. O IFAM, além de ter essa atuação, o IFAM também ele está atuando dentro do licenciamento ambiental. Isso é muito importante. Com essa PL da destruição que está aí, onde está se falando sobre se flexibilizar o licenciamento ambiental, a vontade é que eles retirem o IFAM não só o IFAM,
porque eles já tiraram em 2021 a Fundação Cultural Palmares, mas tirar todos esses órgãos culturais que fazem parte dessa questão de fiscalização, né? E que vai trabalhar diretamente com a questão da lavagem de dinheiro, e não se esquecendo que nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente também. Então, a gente não está separado do meio ambiente. Só que o IPHAN, por exemplo, não faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA. Então, a gente tem também alguns entraves para atuação. Mas, de acordo com a portaria interministerial 60, de 24 de março de 2015, alguns órgãos teriam que ser consultados durante fazendo o licenciamento ambiental, deixando claro que o IPHAN não é um órgão de licenciamento ambiental. O IPHAN é um órgão cultural que é anuente. Então, o IPHAN é consultado para poder se ver se vai ter algum tipo de impacto ao patrimônio acautelado pelo IPHAN, que é o patrimônio cultural. Então, de acordo com isso, quais são as instituições que têm que ser consultadas pelos órgãos ambientais, né? Em nível nacional, o IBAMA, e São Paulo, por exemplo, a CETESB. A FUNAI, se for incidir em área indígena, a Fundação Cultural Palmares, que foi retirada, se for incidir em área quilombola, e o IPHAN também, que era se for incidir em áreas que tem aí a questão cultural, né, do patrimônio cultural, o arqueológico, edificado e imaterial, né? E aí, o que nós vamos ter? Para poder se adequar a isso, nós temos a IN, a Instrução Normativa número 1 de 2015 também, que vai falar, olha, quando o IPHAN for consultado, como é que o IPHAN tem que agir? Então, eu vou falar aqui o IPHAN em números, né? O IPHAN, dentro do licenciamento ambiental, ele se pronuncia muito mais em processos do que o próprio IBAMA. Desde que a gente começou a medir esses dados, 2016, mais ou menos, até os dados que nós temos consolidados, 2024, o IPHAN foi consultado, ou seja, se mandou para o IPHAN ficha de caracterização de atividade, ou seja, para a gente analisar se vai ter ou não impacto em algum patrimônio cultural. 35.429 processos foram analisados. Desses, quais são os estudos de impacto ao patrimônio imaterial? 1.556, tá, gente? Contando de 2016 até 2024. Para o mesmo período, impacto ao patrimônio material, 474 foram as avaliações feitas pelo IPHAN. O patrimônio arqueológico, 15.895. E aí, quando a gente fala isso, o que nós estamos dizendo? O IPHAN, para poder autorizar pesquisas, desde 1991 até 2025, relacionado à pesquisa arqueológica, foram 29.099 pesquisas que foram publicadas, autorizações para que elas fossem realizadas. No nosso país, nós temos um total, até 8 de 5 de 2025, foi a última atualização, de 39,13 mil sítios arqueológicos. E nós contamos com 290 instituições de guarda e pesquisa. O IPHAN também, ele trabalha aí junto com a questão do patrimônio cultural e natural. Então, nós temos, não podemos esquecer que 8 de janeiro nós tivemos uma destruição em 2023, aí na Praça dos Três Poderes, e essa área é área tombada. Então, nós vimos muito depois de 8 de janeiro, o IPHAN atuando, né, com essa preservação, reconstrução, conservação do patrimônio. Por quê? Porque no âmbito aí do patrimônio mundial cultural, quais são as esferas e os patrimônios que o IPHAN acautela? Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Goiás, Centro Histórico de Diamantina, Centro Histórico de Ouro Preto, o Centro Histórico de Olinda, o Centro Histórico de São Luís, Centro Histórico de Salvador, o Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, as missões jesuíticas guaranis no Brasil, as ruínas de São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul, o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, a Praça São Francisco, em São Cristóvão, em Sergipe, Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar, no Rio de Janeiro, Santuário do Bom Jesus de Matozinho, Congonhas, em Minas Gerais, o sítio Roberto Buller Marques, no Rio de Janeiro, e aí nós temos a questão do patrimônio mundial natural, complexo de áreas protegidas do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, complexo de conservação da Amazônia Central, no Amazonas, a Costa do Descobrimento, reserva da Mata Atlântica, Bahia e Espírito Santo, né, de Bahia ao Espírito Santo, Ilhas Atlânticas, Fernando de Noronha e Atol das Rocas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, Reserva da Mata Atlântica, no Paraná, São Paulo, esse pedaço, Reserva do Cerrado, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e das Emas,
no Goiás. E patrimônio misto, nós temos Paraty e a Ilha Grande, no Rio Grande do Sul, que são misto porque é cultural e de biodiversidade. Então, só para poder finalizar aqui a minha fala, eu trouxe um texto que eu redigi nesse momento que a gente está passando nessa questão do taifaço no nosso país. A questão participativa do patrimônio cultural está fundamentada nas abordagens multivocais e colaborativas. É um pilar estratégico para a construção de uma soberania nacional plena. Então, diante disso, né, o IPHAN, e diante da ameaça estrangeira e a chantagem autoritária do governo dos Estados Unidos contra a nossa soberania nacional, é um exemplo fundamental o reconhecimento de povos e comunidades tradicionais no Brasil como guardiões de seu patrimônio próprio. Assim, cabe ao Estado o fortalecimento da governança compartilhada desses bens, assegurando que sua interpretação e gestão reflitam a diversidade constitutiva da nação brasileira. Essa perspectiva está alinhada ao marco legal brasileiro, à Constituição Federal, nos artigos 215 e 216, na Lei 14.903 de 2024, que está falando aí sobre o Plano Nacional, né, da Cultura, e aos acordos internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que entendem o patrimônio cultural como elemento indissociável da autodeterminação dos povos e, por extensão, da soberania do país. Assim, a proteção colaborativa do patrimônio cultural transcende a mera preservação técnica que é feita pelo IPHAN. É um ato político de reafirmação da soberania nacional, pois só um país que conhece, valoriza e gerencia democraticamente suas múltiplas heranças culturais pode verdadeiramente exercer sua autonomia no cenário global. Ao fomentar essas práticas de inclusão social, o IPHAN posiciona-se na consolidação dessa soberania cultural, condição indispensável para a soberania política, econômica e territorial do Brasil. E é isso que nós, servidores do IPHAN, que acreditamos no nosso país, que amamos o povo brasileiro, entendemos que a nossa cultura ela é algo que é passível da gente realmente reverenciar. Somente um povo que conhece seu patrimônio, somente um povo que conhece o seu país e sua cultura, é que sabe que é completamente impensável que se bata a continência à bandeira americana. Um país que conhece a sua cultura jamais se curva à cultura de outro país. E eu acho que é muito importante a gente dizer isso, porque aí a gente está falando de um campo onde a gente vai armado, não com armas, mas a gente vai com esse soft power, mostrando um pouquinho do que é ser brasileiro. E ser brasileiro é acreditar no nosso povo, é entender que a briga, que a luta é trabalhista e é coletiva e que a gente não pode dissociar o ser humano do meio ambiente, até porque nós estamos vivendo as mudanças climáticas. Então, o IPHAN é isso, é uma instituição poderosa, potente, que valoriza a soberania do nosso país e que quer realmente pensar num serviço público com qualidade. E isso só vai poder ser feito se a gente conseguir manter essa mão de obra qualificada dentro da instituição. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso, né? Que nós, como servidores, estamos à disposição do público e cada dia mais diante daquilo que a sociedade tem pedido para a gente. É indispensável que essa instituição, como o IPHAN, ela esteja ouvindo a voz que vem da sociedade e cada dia muito mais parceira da sociedade, e que a sociedade se sinta representada em cada cantinho do IPHAN, no patrimônio material, imaterial, arqueológico, porque nós do IPHAN, nós trabalhamos com amor, nós amamos o nosso povo, nós amamos a nossa cultura e nós entendemos que nós temos que aí trabalhar a partir das vozes e das exigências da classe trabalhadora. Nossa, foi uma aula, né, Gladys? E é muito rico o trabalho que vocês desenvolvem, né? Quem vê a sigla pequena não consegue ter a noção de quantas coisas vocês realizam e da responsabilidade grande que tem o trabalho de vocês para a população no geral, né? Assim, é um patrimônio cultural que é importante para a atual geração e para as futuras. Eu não tenho nem mais o que perguntar, porque você deu uma aula para a gente. Eu só agradeço, eu só tenho que agradecer e dizer que o maior patrimônio que um país pode ter é o seu povo. E o nosso povo pode saber que ele é amado pelos seus servidores públicos, e é por esse amor que a gente tem a esse povo, é que a gente precisa de um plano de carreira.
porque senão a gente vai ter um esvaziamento, por causa que é óbvio que a gente não vive só de amor. E aí, às vezes, né, uma carreira que pague melhor vai fazendo com que a gente tenha cada dia mais um esvaziamento, porque o IFAM realmente exige mão de obra extremamente qualificada. E como paga salários muito baixos, é difícil a gente ter a manutenção dessa mão de obra. Então, a gente luta não para que a gente tenha somente um plano de carreira e melhores salários e condições de trabalho. Também isso, mas também a gente luta por uma sociedade brasileira bem atendida. E para ser bem atendida, isso só se faz com servidores qualificados e bem remunerados. Porque senão a gente vai perdendo os servidores que têm essa qualificação toda, né? Vai perdendo para outras carreiras, para a iniciativa privada. Vamos esperar que vocês alcancem o resultado e o que vocês merecem, né? O resultado que vocês pleiteiam e que vocês sejam reconhecidos e valorizados. Obrigada, a gente agradece. Agora nós vamos conversar com a servidora Fernanda Gibertoni. Ela também é do IFAM e ela vai nos posicionar sobre a mobilização nacional dos servidores por um plano de carreira específico para a cultura. Fernanda, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Olá, eu me chamo Fernanda Gibertoni, como a Fábia apresentou, sou arquiteta urbanista e trabalho no IFAM há 19 anos. E são 19 anos acompanhando essa trajetória, né, essas especificidades do sistema MINC e os desafios do trabalho, né. Com base nesse quadro mesmo que os colegas apresentaram, das responsabilidades das instituições que compõem o sistema MINC, é importante destacar que a execução dessas atribuições, ela é desempenhada pelas pessoas, né? Os servidores da cultura buscam se manter resistentes pela preservação, mas, de fato, as condições de trabalho e o reconhecimento remuneratório têm sido cada vez mais distantes da necessidade. O MINC completou agora 40 anos de existência, com momentos de apagamento e recomposição, e desses 40 anos, pelo menos 20 anos, a gente tem de luta por uma estruturação de carreira, com reconhecimento dos esforços de qualificação e de estudos dos servidores, das especificidades das atribuições, e para uma correção das distorções salariais que se intensificam dentro do próprio MINC. Nesse contexto que a gente vem vivendo, a gente observa uma evasão enorme das pessoas, né, devido aos baixos salários, os servidores buscam outras carreiras que remuneram melhor, e também uma desmotivação das pessoas pela pouca perspectiva de desenvolvimento profissional e de valorização das competências e qualificações. São servidores que se qualificam bastante ao longo do tempo, buscam cursos de aperfeiçoamento, pós-graduações. Então, as pessoas que se mantêm na instituição, elas vão sempre evoluindo na parte da aprendizagem, do conhecimento, mas isso não reflete na carreira, né? Não tem uma valorização sobre essa preparação dos servidores, né? Ao longo do ano de 2024, foi criado um grupo de trabalho, fruto desses anos todos de luta, né? A gente conseguiu a criação de um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Cultura, que construiu uma proposta de carreira integralmente alinhada com as atuais diretrizes do Ministério da Gestão e Inovação, né? As diretrizes do governo atual. E a gente entende que essa proposta do plano de carreira, de uma carreira, é a única solução eficaz para esses problemas existentes, né, da evasão e da desmotivação. A proposta do plano das carreiras dos cargos da cultura, o PCCult, que a gente chama, foi protocolada no Ministério da Gestão e Inovação em agosto de 2024, e ela busca dar ao sistema MINC as condições necessárias para atrair, manter e desenvolver profissionais cuja qualificação seja compatível com a natureza e o grau de complexidade das atribuições e atividades desenvolvidas, no entendimento de que são atribuições e profissões bastante específicas, que não cabe uma carreira genérica para as pessoas que atuam, né, para os servidores que atuam no sistema MINC.
O plano busca um fortalecimento institucional do sistema MINC como um todo e a melhoria, né, proporciona uma melhoria na prestação dos serviços à sociedade, além da perenidade das políticas públicas culturais. O plano abrange os atuais 2.611 servidores ativos e 1.896 servidores, né, aposentados e instituidores de pensão. A gente totaliza aí um número de 4.507 pessoas, né, servidores ativos e inativos do sistema MINC. Então, como eu disse, a proposta foi protocolada pelo Ministério da Cultura no Ministério da Gestão e Inovação em agosto de 2024, mas a gente não teve retorno, análise pelo MINC dessa proposta, não teve um retorno sobre a viabilidade dela, uma resposta institucional, né, para esse protocolo. Com a crescente evasão dos servidores, a partir do concurso nacional unificado, a gente fez uma discussão, uma série de conversas, né, sobre qual seria a posição dos servidores, e no final de abril desse ano, 2025, a gente deflagrou a greve como forma de pressionar o governo a fazer uma análise efetiva da documentação que tinha sido protocolada e dar um retorno, né, para os servidores sobre o encaminhamento desse pleito, né. A gente tem uma preocupação na votação dessa proposta ainda esse ano pelo Congresso Nacional, de forma que seja viabilizada e implementada em 2026. Então, a partir desse movimento de greve, a gente conseguiu a análise, o início da análise pelo Ministério da Gestão e Inovação, e o retorno tem sido, isso vem acontecendo nesse momento, o retorno passa do Ministério da Gestão, passa para o Ministério da Cultura, que tem mantido uma conversa concomitante, né, ali para e passo, com as representações dos servidores da cultura. Nesse contexto da greve, a gente iniciou também uma frente de conversa com os parlamentares, solicitando apoio, e a gente também se deparou com uma situação de que muitos parlamentares desconhecem as atribuições das instituições do sistema MINC e dos servidores, né, assim, a nossa atuação mais diretamente. Então, tem sido um movimento importante de conscientização, sobretudo, pelo que a gente faz, pelas atividades que a gente desenvolve, e a importância de fortalecer essas instituições como base, como instituições de base para a democracia, de fato, né? É uma luta, então, que está em andamento, e nesse contexto da greve, principalmente, mas em tantos outros eu poderia citar aqui, vale destacar e agradecer o fundamental apoio do sindicato, né, o SINDICEF-SP, que fortalece a nossa atuação, a nossa ação, a organização coletiva, né, como trabalhadores, e do Serviço Público Federal, e de uma presença, assim, para discussão, sempre trazendo uma ponderação estratégica, um apoio jurídico, logístico, muito importantes, fundamentais para que essa atuação coletiva consiga se materializar. Então, é uma parceria, assim, que viabiliza, né, um movimento de greve, um movimento de luta organizado, e que a gente tem visto aí os resultados a partir da resposta do Ministério da Gestão e Inovação, pelo menos a uma conversa com a gente, e a indicação de viabilidade para inserção na votação do Congresso esse ano ainda. Assim, essa é a nossa perspectiva. A gente suspendeu a greve em razão do início dessas conversas, né, com o Ministério, entre os ministérios, né, da Cultura e da Gestão, mas sempre em alerta, é um estado, né, não é um estado de greve, mas é uma atenção contínua para que essa negociação siga, que a gente consiga que vá para a votação e implementar esse reconhecimento de uma carreira específica que valorize os servidores da cultura nas suas frentes de atuação. Obrigada, Fernanda.
A Fernanda e a Corina estão representando o Estado de São Paulo na Comissão de Mobilização Nacional. Eu não sei se vocês, convidados aí, querem fazer algum complemento à fala da Fernanda, trazer algum elemento a mais no que ela falou. Vocês querem? Alguém quer falar algo mais, complementar? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, quando a gente está dizendo desse nosso movimento pelo plano de carreira, é que ele é um movimento que ele não se restringe a um pleito corporativo, né? Porque, como, né, as meninas falaram, a gente vem passando por um processo de esvaziamento dos órgãos vinculados ao Ministério da Cultura, que se esse plano de carreira não for implementado, há um risco muito grande, né, das próprias políticas culturais se esvaziarem, né, futuramente. Então, é um plano de carreira que ele está vinculado de forma muito forte, né, à própria manutenção das políticas públicas de cultura no país, né? Então, para além, né, de um pleito exclusivamente corporativo, obviamente é corporativo, né? É um pleito de melhoria e implementação de uma carreira para uma determinada categoria de servidores públicos federais, mas um plano de carreira que vai garantir que as políticas públicas de cultura elas continuem existindo no país, né? Então, a gente faz sempre um apelo, né, pelo apoio a esse nosso pleito, pensando justamente nisso. Se não houver plano de carreira, possivelmente, né, aí nos próximos anos, a gente vai ter um esvaziamento tão significativo dos órgãos vinculados ao sistema MIC, que pode ser que as políticas de cultura sofram impactos irreversíveis, né, em razão da ausência de mão de obra para botar essas políticas para acontecer, para botar essas políticas na rua, né? Então, só gostaria de fazer esse destaque, né, do vínculo, né, entre o nosso pleito e as próprias políticas culturais no país. E como quem nos assiste, nos ouve, pode contribuir com essa luta, ajudar a divulgar? Tem alguma forma da população, de outros colegas servidores que nos assistem participarem, contribuindo, fortalecendo a luta? Bom, acho que, né, acessando, conhecer o sistema MINC, né, entender um pouco do seu funcionamento é importante para compreender esse nosso pleito, né, e somar esforços aí na luta que é de todos os servidores públicos, né, pelo reconhecimento da importância do papel do Estado, né, nas políticas públicas de uma forma geral e nas políticas culturais de maneira específica, e um apelo também, né, para os fazedores de cultura, né, para que eles entendam que sem um ministério fortalecido, né, e os seus órgãos vinculados, as políticas elas se enfraquecem também, né? Então, somar aí com a gente nessa luta, a gente tem, né, as redes sociais aí, né, a gente tem no Instagram o Carreira da Cultura, né, que a gente está ali sempre divulgando todos os nossos atos, o que tem sido discutido nessas reuniões entre o Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério da Cultura, os passos, né, que a gente tem seguido aí nessa luta, né, e apoiar a gente acompanhando, curtindo, compartilhando, né, e participando quando a gente fizer algum ato, quando a gente tiver, né, algum movimento mais específico, a gente sempre convida todos a estarem conosco nesse movimento. Pode marcar o presidente Lula, marcar o Ministério da Gestão, a ministra Margarete, para que tenha engajamento e a gente consiga reverberar essa luta, né? Eu acho também importante a gente falar que tem uma petição pública.com.br, onde tem lá assinar um abaixo-assinado, né, de apoio. Nós estamos hoje com 1.114 assinaturas, então a gente sabe que essa pressão também nas redes sociais, né, ela também é importante. Então é importante que assine a petição pública.com.br, na parte onde fala, né, de apoio ao plano de carreira para os cargos da cultura, né, é importante que as pessoas assinem também.
tem uma questão importante também que a se colocar, que tem essa questão das políticas públicas e também de um acesso, né, do público, né, de um atendimento ao público nas diversas unidades. Aí, se a gente pensa especificamente, né, nos museus, né, então você, no caso específico do Museu Laçá Segall, mas muitos outros, né, em se manter uma equipe do educativo, por exemplo, ativa, né, ou museólogos, então como dar conta de todas essas ações que beneficiam imediatamente a um público, né, você ter essa perspectiva de, na verdade, ampliar, né, porque o esvaziamento é uma coisa que já ocorre, né, e ainda há uma situação que a gente atravessa hoje muito grave, né, de contingenciamento de verbas, assim, que dificulta a realização de atividades finalísticas, né, então isso tem um impacto diretamente na população, então acho que é importante também essa percepção das pessoas que, na verdade, é uma luta por um direito delas, né, a ter acesso a esses equipamentos que está sendo comprometida. Então, participar, né, de algum modo se solidarizar, acompanhar o movimento, é uma luta pelos seus direitos, né. Então, quero agradecer vocês pela participação, por tirarem um tempinho. Sei que o retorno ao trabalho está cansando vocês, esgotando, né? Até por conta do esvaziamento mesmo do órgão. Vocês estão sobrecarregados, mas agradeço muito, acho que é importante essa divulgação do que vocês fazem e a gente tentar chegar em mais pessoas levando essa mensagem. Agradeço mais uma vez. Obrigada. A gente que agradece. Muito Nós que obrigada. agradecemos. Sim, muito obrigado.